O Na Barreira está no ar, chegando aí na sua tela, recebendo hoje Celso Henrique Francisco, popularmente conhecido como Celso Bré, ex-jogador de futebol, jogador no futebol amador, presidente de clube, tem também uma companhia de eventos, a CB10, né? E está conosco hoje aqui para falar de futebol, para falar de VAR, para falar de arbitragem. Seja bem-vindo, Celso. Obrigado, Tomaê. Boa noite aí a gente está no YouTube, está no Face. Estamos no YouTube, estamos na TV. Pô, legal. Tá, os telespectadores aí, Caio. Estamos aí junto para a gente conversar um pouquinho sobre futebol, sobre arbitragem, que tem assunto, né? Tem resenha. O que não para são as resenhas e as polêmicas do futebol, né? Legal. A gente tá junto aí. Ô Bré, para falar rapidinho para o nosso telespectador que não te conhece, como é que começou sua carreira? Foi jogador de futebol? Quais os clubes que passou? E aí depois foi para a arbitragem. Rapidinho, só para sintetizar. Tá, eu sou nascido e criado aqui em São José dos Campos, na região ali do Jardim Paulista, do Jardim Jussara. Meu primeiro clube foi o União Futebol Clube. Até mandar um abraço para a rapaziada do União lá, que a gente tem lá um grupinho de WhatsApp, pô, tá pegando fogo lá, cara, os velhinhos dando trabalho pra gente, E aí eu fiquei no União, era nessa entre 77 e 86, foi a época que eu fiquei lá. E nos 4, 5 primeiros anos foi uma época muito vitoriosa do União. Que todas as categorias, não existia ainda esse processo das escolinhas. Então, treinávamos no sábado e no domingo jogava, ou treinava-se na parte da manhã e no sábado à tarde se jogava. E União era o vencedor praticamente em todas as categorias, mirim, infantil, juvenil, na época era juvenil B, juvenil A. Depois que mudaram a denominação para juvenis e juniores e tal, sub-20, né, sub-17, e União era a melhor escola da cidade. Depois veio São José, aí teve uma dissidência dentro do União, que o Formiga era o nosso treinador, acabou indo para São José, e aí começou essa situação do pessoal treinar durante a semana e tal, e União perdeu um pouquinho de força. Mas eu, por gostar das cores do clube, por eu já ter ali uma relação até pessoal com o presidente do clube, seu Ronildo, Dona Maria, que era a mãe dele, frequentava a casa, eles, a minha e minha família, a dele, eu acabei ficando na União até os meus 16 anos. Fui pro Grêmio Santanense, que é juniores ainda do Grêmio Santanense, com 16 anos. Cheguei já a ficar alguns jogos no profissional. Não deu uma sequência ali, a gente acabou indo para o São José, porque as competições eram melhores e tal. E eu peguei aquela época de ouro aqui de São José. 87, 88, 89. 89 eu já estava profissionalizado, voltei para o Santanense. Mas principalmente 87, 88... nós estávamos ali com aquele time que foi campeão, vice-campeão, aliás, da A2, na época era intermediária, e depois ficamos com 88, que o São José foi o quarto colocado, que foi aquele embrião para que o time 89 chegasse a vice-campeão paulista. Estávamos ali junto com o pessoal e tal, e aí fomos emprestados para o Grêmio Santanense, onde eu fui profissionalizado. Ficamos o ano de 89 no Grêmio Santanense, depois em 90 fui para o Rio, bom sucesso. A gente tinha uma parceria com o Vasco, foi a primeira vez que eu tive o primeiro contato também com o empresário, com alguém cuidando para mim de algumas coisas. Fiquei 6 meses no Rio, voltei, fui para o Cruzeirense. A gente ficou 90, 91 na União Cruzeirense, Cruzeiro, um time espetacular, bons amigos, onde eu me senti, ali sim, um verdadeiro jogador de futebol, titular, um treinador que me ajudou muito, o Arildo Lucas, que era
praticamente um gerente ali, né? Fazia tudo, desde a parte técnica com a parte administrativa também, cuidava de muita coisa e ele gostou de mim, gostou do meu futebol e a gente ficou ali por 2 anos. Em 92 eu fui pro 15 de Caraguatatuba, a gente jogando ainda uma Série B, fiquei 6 meses lá também, um campeonato que o time oscilava, bons e maus jogos, não se firmava, tal, no meio de tabela. E no meio do ano eu fui para o Nordeste. Estava querendo jogar uma primeira divisão, já estava com os meus 23 anos. E eu queria jogar uma primeira divisão e apareceu uma oportunidade. No Piauí, o time chamado Paysandu, no Piauí era engraçado assim, o Tumaé. Eram 12 clubes. Só que eram 12 clubes em 3 turnos. Jogava-se todos contra todos em 3 turnos. Então você começava o campeonato em fevereiro, chegava em dezembro, você estava jogando ainda, porque e os turnos tinham os quadrangulares finais. Você ficava até amigo do adversário, né? Cara, eu tenho time, acho que vocês devem lembrar, na época o Bambambam lá, era o tal de 4 de julho, veio até jogar aqui. 4 de julho de Piripiri. Piripiri. Que num ano a gente jogou 6 vezes contra. Então, você já sabia quando o time vinha quebrado, quando não vinha, quando a característica de cada jogador, acabou virando, né, até amigo, né, cara? Sim. Então, tinha aquela jogadinha, o Caio tá dentro, que você também. Você, já sei que você vai sair para aí, não vem pro meu lado, aí você já criava, sabe, aquele ambiente mais amistoso e tal, mas a dificuldade lá era assim, que algumas equipes sempre estavam num grau acima da minha, no caso, que era o Paysandu. Então a gente acabava sempre, ou era o terceiro, ou era o segundo, nunca era o campeão. Sim. Mas aí acabei me destacando lá também, fiquei em 92, 93, aí em 94, estava no processo para ir para uma outra equipe maior ali na Redondeza, pro lado do Ceará e do Maranhão, mas aí acabou tendo uma contusão que me atrapalhou praticamente dos meus restos de carreira na panturrilha, e eu jogando sempre em times pequenos, né, cara, a gente não conseguia dar uma sequência. Então treinava, doía, parava, ficava lá 2, 3 semanas, e o departamento médico dessas equipes é assim, um massagista lá que não é massagista, né? Aí o gelinho, o cara colocava uma toalha, ou então levava você para uma clínica de fisioterapia, você ia, fazia fisioterapia, voltava, demorava lá uns 2 meses. Uma contusão crônica, né? Acabou ficando assim, e aí me atrapalhou muito, porque eu não consegui dar uma sequência. Fiquei triste também, né? Porque, tava a cidade onde eu estava morando, Parnaíba, linda cidade. O litoral do Piauí, acho que muitos sabem, é o menor litoral do Brasil, né? Em extensão, acho que tem 10 quilômetros. Mas é a porta de entrada para os Lençóis Maranhenses. Para quem não conhece, uma dica de turismo aí. Cara, um lugar muito bonito, muito gostoso, um povo muito acolhedor. Só que eram 2.000 quilômetros aqui da minha casa. E a família estava aqui, os pais. Meu pai nessa época já tinha falecido. Eu estava lá ainda no Piauí quando ele faleceu. Mas mãe, aí a própria esposa mesmo também foi no período para lá, não se adaptou. Então acabei vindo embora. Falei, se não for para fazer um contrato relativamente bom, para que a coisa seja de verdade, eu não vou voltar. E acabou que, por conta até dessa situação, ficava um tempo jogando, outro parado e tal, acabou assim, a gente quer renovar com você, mas vai ser dentro desses valores. Quer. Aí eu falei, vou fazer as coisas por aqui, por perto. Fui para o União Suzano, no ano de 95, disputei acho que uns 3, 4 jogos também, mas panturrilha doendo, na mesma situação. Aí resolvi parar.
Falei, cara, meu filho já estava crescendo, tal, já tinha 27 anos. Falei assim, cara, dá uma direcionada para outro lado aí e tal. Eu já tinha estudado um pouquinho, tinha feito Senai, a cabeça relativamente boa, tinha começado a fazer faculdade em Cruzeiro, mas a gente não deu sequência por conta de ter ficado 2 anos somente lá na cidade. E aí resolvemos parar e tocar a vida de uma outra forma. Fui pro Jussara, me ajudaram a entrar na Embraer, emprego e tal. E ali você fazia um pouquinho de tudo, que era o time do bairro, né, cara? Então, pô, e o time do bairro era o time que foi... Você era jogador e presidente, não? Nessa época ainda não. Só jogava, mas era aquele que dava dicas, falava, no primeiro ano não, mas no segundo já capitão do time, então ajudava a contratar jogador, pô, tem o Caio lá, puta na vila, pô, busca ele lá, conversa com ele. Tinha, e o Jussara era o time da época aqui na cidade, né? Nos anos 90 foi finalista praticamente, e nos 8 anos que teve o campeonato, ganhando 4. E aí a gente junto ali e tal, viramos diretor, aí em 97, 98 começou a dar uma quebradinha, aí eu abracei o Jussara como presidente, a gente conseguiu fazer uma renovação, de dar uma mexida, trouxemos o Eduardo Penelope, que é amigo nosso, para ser o diretor, Rogério Ciborgue também, que é parceiro da gente, conseguimos montar um time competitivo ali por uns 3 anos, e aí, só que é cansativo, né, Tomé? Com futebol amador é um saco sem fundo, cara. Cansativo e oneroso. Né? Hoje você dá 50, amanhã é 100, no outro ano é 200, então, e nunca tá bom, tanto com relação a jogadores, quanto com relação a diretores, sempre tem aquela, sabe, cara, ficou meio cansativo para mim, e aí entreguei, numa condição boa. E aí eu fiquei pensando, falei, cara, aonde será que no futebol eu posso ser mais útil e tal? Pensei até em ser treinador e tal, mas aí eu pensei na arbitragem. Falei assim, cara, pô, já perdemos tanto campeonato, né, cara? Tanto que a gente fica pegando no pé dos meninos aí e tal. Eu falava isso muito pro Tonhão. Assim, cara, pô, um dia eu vou pegar esse apito aí, cara, para mostrar pra você que não é tão difícil assim e tal. Arrogante, né, cara? E aí conversei com o Bolinha, o João Barbosa na época era o diretor de árbitro da cidade. Já me deu compra o uniforme em tal loja, faz isso, eu apito assim e tal. E pô, já passa aqui na sexta-feira que eu tenho um jogo pra você. Vou te interromper porque essa história aí rende. Aí eu vou pedir o boa noite do Joga 10 aqui. Se ele fosse contemporâneo seu, dava uma dupla boa de meio campo. Você e o Joga 10. Tá bom, né? Você dá o boa noite, eu vou pro intervalo. Beleza. Boa noite, galera. Já viram que a resenha vai fluir bem, né? Hoje. Seja bem-vindo aí pro Celso Bré. E fica ligado no próximo bloco aí que essa resenha vai longe. Não dá pra fazer uma tabelinha com os dois, não? Pode soltar a bola ou não? Hã? A bola pode soltar? Não, agora não. Daqui a pouco a gente volta. A resenha é boa, hein? Você viu aí que foi um bloco só de resenha e tem muito mais. Daqui a pouco a gente volta. Na Baiana está de volta, recebendo hoje Celso Bré, árbitro, ex-jogador de futebol, diretor de clube, presidente de clube, que não falta é resenha do esporte com o Celso Bré. E o Joga 10, ele se despediu no primeiro bloco. Deixa eu falar com o Joga 10 primeiro aqui, para depois passar a bola para o Celso Bré. Joga 10, eu queria ver essa meiuca com o Celso Bré e Joga 10. Ia dar uma meiuca legal, hein? Ia dar, né? Ia dar. Qualidade boa. Qualidade. Né? Eu ia ser o 8, ia ser o Joga 8 e ele o C10. Ele ia ser o C10. Até pela idade, né? Pô, cara, pô, daí tem que dar, vamos fazer esse jogo aí. Tem que pegar a experiência. Vamos fazer o seguinte, dele, né? Vou conversar com o chefe. Vamos lançar futuramente a Copa Tink de futebol. Sei lá, se society, se campo. Mas eu quero ver essa dupla em campo.
Quero ver essa classe em campo. Vai ter essa qualidade aí, né? Pra eu também poder absorver um pouco dessa qualidade. É só vir apitando, pô. Só apitou jogo, não viu agora. Falar em viu apitando, já apitou jogo seu? Já apitou jogo meu. Expulsou você? Deu amarelinho pra você? Eu sou jogador qualidade, né? Não dou problema pra arbitragem. Mas, cara, isso é uma verdade. Eu falo pro pessoal, o bom jogador não dá problema, pô. Não dá problema. Não dá problema. O que dá problema é o caneludo, cara. É o cara, o chato. É o cara que acha que joga, né, Bré? É o que virou a noite na espórnia. Aí chega, pô, ele sabe que tem lá que mostrar serviço, porque, pô, vai chegar lá o din-din pra aí ele. Dá aquela chegadinha mais forte, né? Aí, pô, para aqui, reclama com você, vem, perturba. Mas aí eu até brinco com os caras, assim, cara, isso daí eu já fiz, cara. Pô, seu jogo não é aqui, seu jogo foi ontem à noite lá naquele boteco lá. Então eu sinto muito, entendeu? Corre aí que aqui não vai achar nada. Legal. Ô Bré, continuando o assunto do primeiro bloco. Você chegou pro Tonhão e falou, Tonhão, eu apito. Quer dizer que você achou que a coisa era fácil. Que era fácil, mesmo porque, turma, eu tava acostumado com o meu nível de jogo, né, cara? Sim. Pô, de profissional, todo mundo respeitando todo mundo, mesmo porque... Quem tá jogando profissional, o cara, cada jogo é uma batalha. O cara não vai estar ali arrumando um perrequinho com o árbitro por nada. O cara precisa mostrar serviço para fazer melhores contratos, de repente até pegar confiança com o treinador que ele tem ali e tal. Já no amador já é mais difícil. E aí o que acontece? Eu estava acostumado com esse tipo de situação, só que o amador aqui em São José... Não é só a primeira divisão, é a segunda divisão, as copas populares, os quarentões à vida, os 35. E aí, cara, para você chegar na primeira divisão, você tem que ir aqui. É como se fossem os níveis, né? Cara. E aí foi, cara. Mas aí foi legal também, porque é o seguinte, também, pra gente árbitro, e eu aprendi muito com isso, é assim... O cara pegar o respeito lá em cima, ele tem que pegar naqueles joguinhos que ninguém quer pegar. Sim. Então, e até para eu mesmo tá aprendendo como que funciona. Porque, eu fui apitar jogos já com apito de bolinha, já fui com short que não era puta de acordo. Não era padrão. Não era o padrão. Aquela meia que, no meio do jogo, tem a jogada, o cara tá entrando na área lá e tal. Em vez de eu estar lá apitando, tô aqui puxando a meia. Roberto Carlos da Copa do Mundo, né? Na hora H. Aqui, ó. Falar em puxar a meia, já veio um negócio aqui, rapaz. Aquele jogo da final na AD Paraíba. Você tava arrumando a meia quando você deu o pênalti lá na área, não tem nada a ver. Aquela final, vou falar a verdade pra você. Tanto é que no outro ano eu operei o joelho. Eu já tinha ali umas 3, 4 semanas que o joelho... Já deu uma reclamada. Reclamando. Só que a gente tinha feito um campeonato, eu, Fabrício, que você conhece. Sim. Naquele ano veio a Gabi Celine, que jogava handball, federada, e tava aí dando bobeira, a gente tava fazendo federação com o Fabrício, veio e a gente montou um trio. Top. Sucesso. E aí a gente veio o campeonato todo tranquilo, semifinal também, você só que aí já tinha aquela dificuldade, já tava meio que... Mas falei, cara, veio até aqui, a gente não vai ter tanta dificuldade para virar. Só que um primeiro tempo foi tranquilo, fisicamente se aguenta, só que no outro vai distanciando aquilo que a gente... Vai encurtando diagonal, vai encurtando os contra-ataques. Aí acho que teve essa situação, que de repente você não tem tanta... quando você está longe do lance, você não tem a clareza da jogada, você coloca-se dúvidas naquilo que você está marcando. Mas você teve convicção de marcar, certo? Isso, eu vi, eu falo para você... Que hoje você daria aquele pênalti. Daria da mesma forma, mas o que eu tinha esse probleminha que de repente estava dando e deu margem para que conversasse, falar reclamações, mas cara, é a gente que sempre reclamou, né, cara? Se tivesse em cima da bola também, ia estar reclamando da mesma forma. Mas... Joga 10. Vou lançar você na arbitragem. Celso Bré, habilidoso. Você Rocaíro foi para arbitragem, você, habilidoso, professor de educação física.
Cara, e Tô aí, ó, fora. já vai pra equipe do CB10. Não dá. Pra mim dá, não. Tô fora dessa bucha aí. Tem como não? Não, é igual o Celso Bré falou, né? É complicado demais, tem que ter muita personalidade. Acho que não ia me dar bem. A não. personalidade você tem, pô. Ah, mas pra você apitar não, né? O problema maior aí, cara, é assim, cara, é o processo. Porque tem muitos jogos, cara, você tem que ser o psicólogo, você tem que ser o pai, você tem que ser o surdo. Você sabe? entrou no assunto que eu ia entrar. Quanto do jogo é psicológico, quanto é técnico, quanto é tático. Você faz uma tática de arbitragem, você está bem psicologicamente e você consegue tirar o melhor. Ô, Tomé, até foi legal você falar que essa semana a gente está tendo um curso aí com um projeto do Sérgio Correia, da CBF, e falando sobre isso. E o que ele colocou para a gente é uma verdade, que cada partida tem a sua peculiaridade. Sim. Tem a sua necessidade especial. Então, por exemplo, eu vou fazer um jogo lá, Jussara e Embraer, por exemplo. Pô, pode ser um jogo mais físico, pode ser um jogo mais psicológico, por conta de você conhecer as peças que tem, os jogadores. Depende, tem equipes que o jogador a equipe é mais nova, então corre-se mais, a outra é mais cadenciada, então você, pô, tudo isso, na hora que você pega a escala, e a dificuldade até da gente no amador é isso. Que tem árbitro, por exemplo, por final de semana aí, que pega 8 jogos, pega 6 jogos, por exemplo. Então o cara, pô, muitas vezes não sabe aquilo que ele vai encontrar lá, sabe? Então, tem esse tipo de preparação que você tem que fazer. Eu, pelo menos, já teve finais de semana que a gente trabalhou aí com 5, 6 jogos, mas hoje para mim 3, 4 joguinhos já tá ótimo. Um sábado de manhã, um sábado à tarde, um bom no domingo de manhã, e tá excelente para mim, para no domingo à tarde a gente ir pra resenha, né, cara? Mas quando você pega dessa forma, você consegue mapear as equipes, até pelo tempo que a gente tem. Você já conhece os jogadores, você já conhece os diretores, você já conhece torcida, então você sabe que, pô, eu vou pegar lá o jogo do time do Caio, pô, olha, quem vai marcar o Caio é o Chicão lá, o Chicão, pô, gosta de pegar, então você já tem que estar ali, pô, mais presente, mais físico. Se, pô, você pega lá um jogo, de repente, um quarentão mais tranquilo e tal, dá pra você ser mais na conversa, no psicológico, pra você, pô, muitas vezes é cara que jogou com você, que você já conhece, então, quando você pega a sua escala, você já pré-determina aquilo que como que você vai levar cada jogo. Tá? Entendi. Mas aí você pega o Bré, jogou, apitou, conhecido na cidade, consegue levar melhor o jogo. Agora pega um árbitro que tá começando agora, ninguém conhece, vai apitar um jogo, não é nem desmerecendo, mas vai apitar uma popular lá na Zona Sul, 2 times do Campos Alemães, ou um time do Campos Alemães, um da Zona Leste, e pau dentro. Pegado. O cara sozinho, porque não tem bandeira. Uma das dificuldades, né, cara? Isso que é o complicado, não é nem tanto o ser o árbitro, mas é o estar sozinho ali naquele momento, porque se você conhece alguém, é o que o Bré falou, eu conheço a torcida, eu conheço 2, 3 jogadores de cada equipe, você consegue levar, mas quando você é um desconhecido e está apitando ali, nossa senhora, é uma confusão danada. Ô, Caio, e uma das minhas brigas é com relação a isso, cara, porque aqui em São José, pela quantidade de jogos que tem, nós temos muito poucos árbitros pela quantidade de jogos, para que você possa colocar um assistente em cada partida. Sim. Porque o que acontece? Um assistente, ele interfere no resultado do jogo, por exemplo, num impedimento, num gol, não gol, lateral, se depende, a gente vê muito isso. A gente até cria, nós árbitros, quem apitamos muito sozinho, muitas vezes a gente até cria uma técnica de estar relativamente mais próximo, tal, de um lado, de outro, para que não tenha tanta dúvida das marcações. Mas não é o ideal, porque se você, de repente, você está aqui marcando de um lado, o cara dá lá um bico do outro lado, cara,
você não tem força física, é humanamente impossível de estar lá, né? Sim. Então, pô, acaba tendo esse tipo de dificuldade. De repente agora, até com essa situação da pandemia e tal, que pô, a gente vai ter muita gente, talvez, muita gente, talvez não, com certeza desempregado, que talvez essa porta se abra e de repente a gente possa trazer mais gente para cá. É difícil, a gente sabe, o pessoal não respeita, tem a falta de educação, tem a falta de respeito, mas é uma forma aí, de repente, de você amenizar. Pô, o pessoal tá tendo aí um auxílio aí de R$600. Tem muitos árbitros que ganham isso daí no final de semana. Então, de repente, um pai de família aí que tem ainda uma condição física e tal, de repente, na volta, na retomada do futebol amador, buscar, porque aí, pô, a gente vai ter mais gente. E talvez a gente, pô, até a direção, os gestores, né, cara, começa a ver isso com mais carinho, né, cara? Pode dar mais qualidade também para todos os campeonatos. Todos, né, cara? Porque um trio, o trabalho de 3, cara, feito por nunca vai ser 100%, difícil, né, cara? Você pega até Sabadeira, pô, Sabadeira que não tá valendo nada, a não ser quando tem os campeonatos. Mas é um Sabadeira ali, é pra você se divertir, um amistoso, vai um árbitro só, beleza, mas eu tenho essa consciência em o árbitro errou alguma coisa, relevar, porque você tá ali pra brincar, pra se distrair, não, tem nego ali que vai pra cima do árbitro. Mas agora já não tá mais assim, né, cara? O Sabadeira tá competitivo tá aí, pegado, né, cara? Então, mas tá forte. Resenha boa assim, já vamos pro intervalo, daqui a pouco a gente volta com Passa ou Não Passa com Celso Bré. Tá polêmico esse passa ou não passa, hein? Aguarde aí. Voltamos para o terceiro bloco do Na Barreira com Celso Bré e temos o Passa ou Não Passa, né? O Caio sempre gosta do efeito Kinder Ovo. E hoje, agradando o Caio, vai ter a pergunta Kinder Ovo. Explica para quem não conhece o porquê do Kinder Ovo. É sempre uma surpresa, né? Porque o convidado não sabe, entendeu? O convidado é pego de surpresa, por isso que a gente está fazendo merchan do Kinder Ovo aí, entendeu? Mas, Bré, o Passa ou Não Passa já te expliquei como é que funciona. É facinho, 5 nomes. Tranquilo. E aí a gente vai falando aqui e você fala por que você passa ou por que você não passa. Perfeito. Doutor Sócrates, você passa ou não passa a bola pro Doutor Sócrates? Passo com alegria, cara. Que uma um dos meus ídolos, né, cara? Uma das pessoas que eu parava para prestar atenção naquilo que ele ia falar, naquilo que ele fazia, até dentro de campo. Eu fiquei muito triste, muito sentido quando ele faleceu, porque eu tinha uma vontade enorme de conhecê-lo. E a esposa o conheceu no evento aqui em São José e eu acabei não tendo essa alegria de poder ter falado para ele assim, ó, cara, o quanto de alegrias que ele me deu, da pessoa que ele passava pra gente, né? Sim. A imagem de pessoa bem posicionada socialmente, tecnicamente como jogador de futebol, acima da curva de um espetáculo. E é um cara que eu, ainda hoje, quando tem alguma reportagem, quando o pessoal fala, eu paro, tento absorver ainda alguma coisa dele. Você passa ou não passa a bola para Antônio Posidônio de Novaes, o Tonhão? Tonhão, meu ídolo maior, cara. Na arbitragem, eu falei para ele, quando já tava meio que cansado, meio que gordinho, já começava a perturbar ele. Ele falou assim, André, um dia você vai estar aqui do meu lado, cara, você vai ver o quanto que você é chato, cara, quanto que você perturba. Ele já falava isso pra você quando ele apitava jogo seu? Eu já tava meio que... Só que assim, o Tonhão tem uma característica que ele não tinha muito argumento.
Não é que ele tinha argumento, ele não deixava você falar. Não, ele falava assim, ó, você joga e eu apito. É isso é assim que funciona. Ele era dessa forma que ele agia, né? E aí, pô, e eu tentava, até por conta do conhecimento que tinha, porque até lá na União, a gente teve uma educação esportiva que até o presidente falava isso pra gente. Se você vai reclamar do cara de alguma coisa, saiba do que tá reclamando. Então, o jogo tem regra, vai, lê, procura, busca. E eu sempre, pô, gostei, sabe? Já que eu tô no jogo, vou saber. Então, muitas vezes tinha. E nós pegamos essa época de que o árbitro era o tadinho que chegava lá, né? Com a chuteirinha, pô, no saco de pão, embaixo do braço, de bicicletinha, meio... Pô, na hora que você via o árbitro chegando, eu falei assim, cara, isso daí já tá no bolso, isso aí a gente não consegue nem falar. E com o Tonhão não, tinha essa situação com ele, de que quando a gente ia questionar ele de alguma coisa, eu acho que ele já tava de saco cheio, já tava meio que perturbado o negócio, não fala comigo que eu vou botar você pra fora. E ele se impunha pelo tamanho, pela carreira dele, né? Tanto Sim. é que ele foi considerado o árbitro rei da várzea aí, pelo trabalho prestado aí na arbitragem na região. Legal. Times agressores, com certeza não passa, né? Não passa, cara. Eu tenho um grupo de árbitros que tem uns 50 árbitros. Na época de campeonato sobe um pouquinho, é meio sazonal, isso chega a 70, 80 árbitros. E eu falo isso pra eles, cara. Eu falo assim, olha, os caras só batem na gente porque nós deixamos. Se time agressor, nenhum árbitro for apitar, acabou. Ah, pô, mas aí o outro time e tal. Mas aí o outro time não vai mais marcar jogo com aquele time porque sabe que os árbitros não vão pra estar lá. Ou então, pô, vão se melhorar. De repente a gente sabe que um time de futebol é feito aí de seus 30 jogadores, mais comissão técnica. Não dá pra você controlar todos. Mas aquele que de repente causa o problema, a gente sabe quem é. Sabe? Então, pô, tira. Porque na hora que não tiver apto a apitar 1, 2, 3 jogos daquela equipe, os caras vão colocar a cabeça no lugar, vai ter consciência da coisa andar. Mas infelizmente acabam sempre tendo, né, cara, um atenuante aqui, uma cesta básica ali, e a briga continua, as agressões continuam, então tem alguns abnegados que firma um pé e fala, time agressor eu não vou, e o cara já tem a lista dele. Quando começa o campeonato, tem lá os vetos, né? Esse time não vou, esse time não vou, esse time não vou. Mas a grande maioria acaba... E isso também não passa muito pelos escaladores, viu, Tumaê? Fica aqui uma crítica, porque o cara pega a escalação dos campeonatos. Eu já fui escalador, eu sei que é difícil você ter lá 60 pessoas para você colocar todos os jogos, ter todo mundo lá. Então muitas vezes o cara dá aquela pressãozinha no cara, oferece um jogo melhor para ele na outra semana, mas aí coloca o cara, expõe o camarada para jogos que muitas vezes não é adequado para ele estar fazendo. Mas é aquilo que eu estava falando, de repente talvez a gente tem que tirar as coisas boas das situações ruins, né? Talvez essa pandemia tenha vindo para isso. Porque de repente vai ter pessoas com mais necessidade, de repente vai ter uma quantidade maior, é lógico que vai ser peneirado, vai ser qualificado, mas que tenha mais pessoas para que possam nos ajudar e aí você caminhar com mais qualidade, com mais gente. Legal. Tem 2 nomes aqui, aí eu já vou pedir para você ser mais sintetizado, porque senão vai virar polêmica, né? Mas são nomes importantes. Você passa ou não passa a bola pro Lula do PT? Não passo, Tumaê. Não passo porque eu tenho 52 anos. Eu vi o PT nascer e eu acreditei no PT. Votei até nas primeiras eleições nele e defendia o ideal. Só que eu acho que
se embriagaram no poder, se fizeram do Brasil um país pior do que era quando eles nos prometeram o contrário. Pode ser até inocência minha, mas quando os caras falavam assim, olha, pô, Partido dos Trabalhadores, eu achava que realmente eram os trabalhadores que estavam dentro. E quando você vê a estrutura do negócio, pô, eu penso no trabalhador lá, o cara da enxada, o cara no chão de fábrica, no cara o operacional. Sim. E não continuavam sendo os patrões, continuavam sendo os pensadores, continuavam sendo os filósofos, né, que iam fazer as coisas sem trabalhar, sem ter sem ter o trabalho. Sim. Então, sem trabalho não existe. E, infelizmente, o cara que chamou nós para essa responsabilidade sucumbiu aí de uma forma vergonhosa. Então, não tiro. Nessa mesma linha, agora vai o Kinder Ovo, né? E eu queria que você fosse também sucinto para a gente não esticar muito a questão política. Você passa ou não passa a bola pro Bolsonaro? Cara, eu acredito nele, cara. Eu acredito. Apesar do cara não ser chucro, de não pôde... mas eu acredito na sinceridade dele, naquilo que ele fala. Passa essa mensagem para mim. Então, teve um primeiro ano muito promissor, né? Tinha um grupo de trabalho que eu achei interessante e para aquilo que ele tinha proposto, eu achei que era... E pela situação que nós vínhamos, né, de governos complicados, eu achei que era o cara certo. Eu acho ainda, só que agora a gente teve essa pandemia que arrebentou com a economia não só do Brasil, mas do mundo, né, cara? A gente vai ter que ter uma situação nova para tudo, mas eu acho que ele acalmar um pouco e o povo que de repente torce contra, deixar o cara trabalhar um pouquinho, eu acho que a gente vai ter um país melhor, não só para os deles, né, cara, mas vai ser bom para todos, né, cara. Então, eu acredito nisso. E aquela situação, eu às vezes, não sei se vocês me acompanham na rede social, eu falo pessoal, eu não tenho político de estimação. Se o cara não cumprir aquilo que ele está prometendo, obrigado, vai cuidar da sua vida e vamos colocar outros e assim a coisa vai andar. Legal. Esse foi o Passa ou Não Passa com o Celso Bré e eu vou perguntar pro Joga 10 aqui, o Caio Canhota Mágica. Saiu a lista da UEFA e o Neymar não tá lá, rapaz, entre os três. E agora? Mas é o normal, adulto Ney né? não tá lá. Já era de se esperar, né? Não Lewandowski, Neuer e Kevin De Bruyne. Quem você votaria, Joga 10? Ficaria entre o Lewandowski e o De Bruyne. Mas eu votaria no Lewandowski pelas estatísticas dele. Por mais que aquele dia a gente teve aquele bate-papo lá sobre a questão de quem tem mais habilidade não ser o melhor do mundo, por estatística ele merece, por ter ganhado tudo, ser artilheiro de todos os campeonatos. E na lista completa, em quarto lugar, Lionel Messi do Barcelona, 53 pontos, Neymar do Paris Saint-Germain, 53 pontos, Thomas Müller do Bayern, 41, Mbappé do Paris Saint-Germain, 39, Thiago Alcântara do Bayern, 27, o espanhol Thiago Alcântara, né? Um brasileiro que joga muito, mas se naturalizou espanhol. O Joshua Kimmich do Bayern com 26 pontos. E em 10º e último lugar aqui, o Cristiano Ronaldo da Juventus com 25 pontos. Tenso, né? Tenso. Eu acho que o Cristiano Ronaldo poderia estar um pouquinho acima aí nessa lista. Mas é aquele negócio, né? Futebol tem muita vaidade, né? Empatia da galera pega aí até no futebol. Bré, pra gente ir pro intervalo, votaria em quem? Lewandowski, Manuel Neuer ou Kevin De Bruyne?
Lewandowski por conta da sequência boa que ele teve, oscila muito pouco, é um atacante confiável. Então, acho que desses que estão aí, eu acho que ele é o melhor. Neymar não tá aqui em cima. Tá injustiçado ou tá normal? Não, cara, pra mim, eu acho que ele já alcançou o máximo dele. Cara, porque acho que hoje ele tá com 27, 28 anos. 27 para 28. Então, cara, pelo nível de envolvimento que ele tem com o jogo, porque você não vê ele melhorar. Sabe? Só mudam as polêmicas, só mudam os probleminhas. Então, infelizmente, eu acho que até mentalmente, né, cara? Porque se ele realmente quisesse ser ele foi o número 3. Se ele realmente quisesse subir para 2, para o primeiro, ele tinha colocado lá uma psicóloga, tinha colocado lá um preparador físico, ele tinha se afastado um pouquinho e falado assim, os parça, né? Os parça, seguinte, 1 ano, tal, vamos só aqui no zap, tal, mas, cara, eu preciso focar que eu quero aquilo lá. Legal. A gente vai para o intervalo e daqui a pouco a gente volta com o Escala aí. Qual será a seleção que o Bré escalou aí? Você confere daqui a pouco. Na Barreira, recebendo o Celso Henrique Francisco, Celso Bré, ex-jogador, árbitro de futebol, e tem aquela parcela de participação dele aqui no Escala aí. Qual será a seleção que o Celso Bré escalou aqui, hein? Rapaz, é uma seleção da Águia. E eu vou falar para você aqui a seleção que ele escalou. Goleiro Luiz Henrique, aí tem aqui Walter Passarinho, Ademir Gonçalves, Darcy e Joãozinho é a zaga. Meio campo, Ademir Melo, Tata, Zé Carlinhos. Aí, rapaz, jogava ainda como pontas, né? Edinho pela direita e o Nenê pela ponta esquerda. E no ataque, o artilheiro máximo, Tião Marino, e o técnico, o treinador, o Formiga. Que seleção, hein, Celso Bré? Essa aqui eu vi jogar, eu gosto de ver jogar. Então, Tomai, como a gente estava comentando, é um time que eu tenho uma memória afetiva. Uma memória afetiva, cara, com isso aí. O Zé Carlinhos foi o primeiro craque que eu vi jogar no São José. Morei ali próximo do estádio, a casa dos meus pais ainda continua sendo ali. E eu vi praticamente todos os jogos do São José. E eu vi o Zé Carlinhos correndo. E ele é vizinho ali, que ele morava um pouquinho para baixo ali no Jussara. Então, às vezes, você vê ele na rua. Eu falo, cara, eu quero ser igual esse cara aí. Quero ser jogar desse jeito, do jeito que ele joga. Porque, movimentava a cidade de uma forma que não tinha outra coisa, né? Apesar que nessa época também, não do Zé Carlinhos, mas da seleção, o basquete aqui em São José também era muito forte, né, cara? Eu na escola cheguei a jogar um pouquinho de basquete também, até teve uma dúvida daquilo que eu ia fazer, mas futebol falou mais alto. Mas o Zé Carlinhos foi meu primeiro ídolo. Hoje eu tenho como amigo, sou amigo do filho dele, o Cris, tanto o Jefinho também, a Fabiola. Família de sem igual, família, espetacular. Ali futebol tá no sangue, né? Zé Carlinhos, tudo, né? Cris, aí tem Jefinho, aí tem o tranqueiro do outro lado. Que aí já casou. Eu não sei como é que o filho do neto do Zé Carlinhos, filho tranqueiro com a Fabiola, vai ser. Rapaz, a pressão se pegar vai ser o DNA do avô e do pai e dos tios, né? Então, e aí tem isso, né? Porque eu peguei uma época que o Jussara também, o próprio Jussara era um time de família e a base do Jussara era a família da Silva lá, que é a família do Zé Carlinhos. Que tinha o Nadinho, que tinha o Carlada, quem mais que era da família que jogava ali, cara? Agora eu não vou lembrar, o próprio Zé Carlinhos, quando estava no final de carreira já.
Mas aí a rua, o time praticamente era, tanto é que até hoje, os natais, finais de ano, lá quando tem lá o solteiro e casado lá no Jussara, o pessoal tudo sobe lá pra casa deles depois do jogo e é uma festa que o Natal parece que vira carnaval, porque é samba. A gente tem o Léo Castro também, né? Que é da família, que é, joga bola, que é primo. É mais músico do que jogador, mas tem qualidade, sabe jogar. E esse time do São José, praticamente de 80 aí, tirando o Luiz Henrique e o Joãozinho, foi o time que nos deu a alegria de 80 de subir, né? De dar uma alegria maior para nós, né? Porque eu não era vivo ainda, em 64, 65, com o Zezinho Frige lá e tal. Me falaram que lá também tinha um time bom. Aí depois, acho que 72 também tinha, quando teve Marião, que teve o próprio Mário Boi, Xaxá. Mas em 72 estava com 4 anos, então a gente não tinha ideia do futebol. Esse time de 80 não, é um time que a gente viu jogadores de um nível, tanto é que outro dia a gente trouxemos ele, né? Você foi convidado. Sim. Até, cara, ia dividir uma bola lá com os meninos. Todos eles depois jogaram em times bons aí, Operário, Ponte Preta, alguns foram para o exterior, e em 80 já tinha essa qualidade. Então isso me marcou muito, e toda vez que eu tenho a oportunidade de agradecer, de falar com eles, tá? A gente tem lá agora também eu não sei o que eu estou fazendo ali, viu? Acho que eu sou o mais caneludo do negócio ali, mas como o grupo é meu, né? Eu que criei. Você que manda. Sou eu que mando. E tá essas feras tudo lá, e os caras acabaram virando um amigo da gente aí, cara, eu muito feliz. Legal. De ter amizade desses caras. Ô Caio, Libertadores. Vamos lá. Não fala mal do meu São Paulo, mas pode falar aí o que você quiser. Nossa, o São Paulo tá bem, pô. Tá bem. Tá bem mal. Pelo nome tá bem, mas pelo elenco não tá rendendo feio, não. Tá feio o negócio. Começar pelo Guarani e Palmeiras, né? Um jogo abaixo da média, né? Não teve muitas criações, tanto do time do Guarani como do Palmeiras, né? E a gente já vem batendo nessa tecla desde o Paulista, né? Que o Palmeiras vem apresentando um futebol bem abaixo do nível, em relação ao elenco que ele tem e em relação até ao Luxemburgo, que chegou para arrumar a casinha, né? E o destaque do jogo foi o Everton e o Gustavo Gomes. Então aí você já viu, né? E não foi eles atacando não, foi defendendo. Então foi aquele destaque mais para a parte defensiva do que para a parte ofensiva do Palmeiras. Aí vamos passar para Barcelona de Guayaquil e Flamengo. O Flamengo vem com vários desfalques nesse jogo, né? Um joguinho de superação. Quebradinho. Bem quebrado, né? Quase o pó. Joguinho de superação, né? Depois que tomou um atropelo no jogo passado. Conseguiu ganhar 2-1. Gol de Arrascaeta e do Pedro, né? O Pedro que tá entrando todo jogo que ele vem substituir aí o Gabigol, que eles falam que é o titular absoluto, né? Tá fazendo a parte dele, tá fazendo um golzinho. E os desfalques foi o Mateuzinho, Isla, Felipe Luiz, Diego, Michael, Gabigol, Pedro Rocha e o Diego, goleiro, que tá lesionado, tá? Gabigol, Pedro Rocha e Diego, goleiro, tudo lesionado. Agora o restante que eu falei, tudo com Covid. Então deu um bololô lá, né? Inclusive o Flamengo tá até pleiteando anulação do jogo, né? Adiar o jogo do Palmeiras. Né? E o Palmeiras tá batendo o pé que não quer. Não quer não. Quer vir pra atropelar. Sim. Quer jogar Palmeiras contra o Covid. Não é contra o Flamengo. Agora não. Tá liberado. Fala mal do meu São Paulo, vai. Não, do São Paulo. LDU e São Paulo. O Diniz já disse tudo, né? Segundo tempo a gente foi bem, pô. Foi 2-1 só. Tá certo. 1,5 ponto pra cada um. O que você achou desse jogo da LDU e São Paulo? Hoje você vai ser o comentarista. Rapaz, o problema do São Paulo é que a metodologia... Esquece o clubismo, sem agir com o coração. A metodologia do Diniz não dá para implantar no time de São Paulo hoje. Por quê?
O São Paulo está uma mescla de jogadores novos com jogadores já quase aposentando, né? E aí essa transição é muito difícil de ser feita. E o Diniz, ele vem de um futebol moderno, que você não sai chutando a bola, que você não sai isolando a bola, que você sai tocando a bola. E isso é uma coisa de muito treino. Até você encaixar isso no clube demora um tempo. Né? Até adaptar. E aí as derrotas vêm vindo. E a torcida não tem essa paciência de esperar esse encaixe acontecer. E o segundo gol que o São Paulo tomou, o Igor Gomes saiu com a bola, jogou uma bola podre pro Hernanes, de costa tinha 2. O Hernanes perdeu essa bola, gol. Famosa bola de escolinha, né? Aquela bola treinada, que você para o jogo falando, tá errado, faz de novo, né? E não está acontecendo. Teve um contra-ataque da Liga Deportiva de Quito, que parece que o Tietê estava andando, porque ele não estava correndo. E tinha uma avenida do lado ali, Avenida Brasil, do lado ali tem o pagode do Costela. Do Igor Vinícius, né? Então, pelo amor de Deus, Igor Vinícius avenida. O King Naldo da avenida. Fica difícil. Aí não tem Diniz que aguente. Né? Então o São Paulo está passando por uma transição e o esquema Diniz não funciona nesse São Paulo em transição. Entendi. Também concordo com você. Vou entrar numa polêmica. Você dá a sua opinião, depois vou perguntar a opinião do Bré e a minha. Essa polêmica do Daniel Alves, estão gerando aí, o time tava jogando, ele tava no samba, ele isso, aquilo, que na sua opinião, influencia, não influencia, querem tirar o foco porque ele é um cara que ganha bastante ali na verba, né, salarial? Eu acho assim, ele foi infeliz de postar. Certo. Ele podia estar lá no batuque dele, mas quando ele postou, ele tirou o foco do jogo ruim que São Paulo tinha feito. E caiu tudo para ele. Se o cara está em recuperação, ele pode fazer o que ele quiser. Certo. Mas quando ele posta, aí que ele chamou o foco para ele. Esse que foi o grande problema dele. Chamar o foco para si de um problema que não é ele que causou. Ele se contundiu, estava machucado, em recuperação. Porque se tá num momento de só vitória, o sambinha ali, eles iam falar o quê? Não ia acontecer tá comemorando nada. A vitória. Agora não, falta de ética, jogador não pode fazer isso. Eu penso da seguinte forma, tudo é decorrente do resultado. Se o São Paulo podia até não estar jogando bem, mas estivesse ganhando os jogos, não teria problema nenhum. Poder o cara tá lá no brega, tá fazendo, tá tudo tranquilo, tudo dentro da normalidade. Mas como o ambiente do São Paulo é conturbado, diferente do que a gente já viu um tempo atrás de um São Paulo que você não via falar nada dentro do clube, porque as coisas estavam... Era tudo muito interno, né? Fechado tudo entre interno, eles. tudo dentro. Até buscava-se uma situação, teve jogadores polêmicos dentro, Adriano, teve... Carlos Alberto, cara. E você não via tanta... São Paulo conseguia trabalhar isso. Agora não, acho que, eu já falei isso para outras pessoas, eu acho que o problema do São Paulo é a direção. Aquela diretoria, aqueles conselheiros, aquelas pessoas que têm força para minar os trabalhos, e aí aquela situação. A gente vê aí no Brasileiro, acho que é 4º, 5º colocado, né? Tá numa posição relativamente boa. Libertadores já começou agora, acho que foram 2 partidas aí que talvez não tenha ido tão bem, mas queria ser essa situação, que qualquer pontinho fora da curva, o cara treinou de meia, o cara bateu lá um pagode, o cara apareceu rezando missa, chegou atrasado. Tudo vira problema no São Paulo, mas só vai resolver, eu acredito nisso, quando alguém que realmente tenha força, dos lados com os cardeais, né? Dentro do São Paulo. Fala, vem cá, gente. Lembra dessa época aqui? Nós somos trimundial. Vocês querem viver isso aqui de novo? Não quer? Vamos embora. Quer? Gaguejou, então vem cá. Tira, vamos embora. E isso não só dentro de campo, mas fora de campo principalmente. Meu amigo Caio Joga 10, consulta aí o seu oráculo e fala pra mim. O Santos vence? 2-0 hoje.
Vai elencar os gols também? Tô confiante. Vai elencar os gols? Putz, gol tá difícil, né? Elencar ali, né? Só depende muito do Marinho, né? Marinho tá difícil. E o sorteio daquela enfiadinha. 2 do Marinho, então. 2 do Marinho. 2 do Marinho. Legal. Para fechar, agradecer a sua participação, Celso Bré. Eu que agradeço, Tumaé, Caio, o convite. É sempre prazeroso estar falando de futebol, falando de arbitragem, que é a paixão nova que a gente tem. Não tão nova, né? Já estamos com 16 anos aí nessa caminhada. Mas estamos aqui. Sempre que precisar, estamos às ordens. Legal. Só para fechar rapidinho. Existe possibilidade em algum dia, há 20 anos ou há 30 anos, de trazer o VAR para o amador? Cara, a gente já tem o bar, né, cara? Pô, então não. Acho que vamos ficar só com o bar. Fica só com o bar. Tá certo. Deixa o bar pro profissional. Legal. Esse foi o Mesa Redonda, Celso Bré, gente boa demais. Foi profissional, foi diretor, foi presidente, foi jogador. Agora é árbitro de uma carreira muito idônea. Esteve conosco aqui no Na Barreira. Semana que vem tem mais Na Barreira aqui para você, nos canais Tink TV 25 e 525 da NET da Claro. Valeu!